Não deu certo muito por causa disso. A gente teve problemas durante a... O Mauro Betting também mandou uma pergunta aqui de vídeo que a gente não vai conseguir jogar na tela, mas eu vou botar aqui para você, depois no corte a gente bota, olha só. Fala, Barba. Fala, Kleber Xavier. Prazer falar contigo. Parabéns por todo o seu trabalho com o Tite. Mas é dever perguntar, né? Até porque a gente é jornalista e a gente é chato. Por que não rolou no Flamengo, cara? Sei que o Barba já deve ter perguntado, já deve ter cornetado, mas não é possível, com tanta gente capaz como o Tite, vocês, César Sampaio, com tanto time, com tanto investimento, com tanto elenco, como é que o Flamengo não jogou o que pode e tá jogando agora com o Felipe Luiz? Eu sou chato. A pergunta é chata, mas eu sei que você pode tirar de letra. Um abraço. Isso é uma... Eu vou até acrescentar um pouco, né? Porque é uma coisa que... Eu sei que não é verdade, mas muita gente fala assim, que tinha jogadores que estavam com má vontade com vocês. Eu sei que não é verdade, mas é como eu te falei, né? Esclarecer as fake news e as outras questões. Mas que a prova disso é que quando vocês saem e o Felipe Luiz assume no primeiro jogo, o time já tá um time diferente, um pouco, sei lá, nem teve trabalho, enfim. Mas, enfim, pode responder aí, Mauro. Não, eu dei uma explicação antes aqui, Sim, né? Dentro dessa sim. explicação ele pode tirar alguma resposta, que é a minha resposta, né? Falar do nosso trabalho em si, Claro. das etapas da chegada no final de 23, do trabalho de 24, porque os motivos que aconteceram isso. É Sim. diferente, não é a mesma coisa, assim, não é... Desculpa. Não é o mesmo... ChatGPT, Não é o mesmo time, né? A gente veio e fez processo de uma escolha de um lateral direito, de 2 laterais direitos, onde tinham 3, a saída do Matheus para a permanência do Wesley e do Varela. Aliás, mérito de vocês, porque muita gente falava de lateral direito e vocês, não, a gente quer seguir com o Wesley. Futebol é mesmo assim, porque o Wesley foi uma descoberta do Sampaoli, depois teve um desenvolvimento com a gente e um complemento de desenvolvimento com o Felipe, e que nesse último jogo não fez um bom jogo, a torcida já começa... Já começa a encher o saco. Então, quando o Felipe vem e já busca e tem esse tempo de trabalho e consegue montar com algumas das suas ideias diferentes, um pouco, né, de construção de equipe, de movimentos diferentes, criado por ele, estudado por ele, trabalhado por ele, consegue dar uma respirada e fazer os resultados acontecer. Foram jogos decisivos, né, que ele teve da Copa do Brasil e conquistou, né, jogos contra o Corinthians e contra o Atlético, e essa sequência aí de campeonato brasileiro agora que está recém-iniciando, mas principalmente no Campeonato Carioca. Então é um trabalho que está em crescimento, é um trabalho que está evoluindo, com novas decisões, com novos movimentos, né? E alguns até dentro daquilo que a gente também já fazia, né? Então vamos deixar o trabalho andar, vamos deixar o trabalho evoluir, para que se complemente o trabalho também, né? Porque as coisas são muito analisadas em cima de processos muito rápidos, né? Sim. E de resultados que já aconteceram. Resultados que já aconteceram, entendeu? Então, falando da gente, não deu certo muito por causa disso. A gente teve problemas durante a Copa América de não poder contar com a maioria dos jogadores e perdeu alguns jogadores, né? E alguns jogadores tiveram que ter o excesso de jogos ali, e isso acarretou numa série de problemas, e bem na época que junta as 3 competições mais importantes e mais difíceis. A lesão do nosso trio de ataque, que era um trio efetivo, que vinha nos dando a condição de repetir, e também a demora da chegada de alguns jogadores que hoje estão conseguindo já entregar mais, né? A gente lembrando que o Michael, que chegou com uma possibilidade grande de substituição ao Cebolinha, que tinha saído, machuca logo quando ele chega, tem uma lesão, né? Sim. A questão da adaptação, o Alcaraz ainda não conseguiu se adaptar, tanto que saiu, não consegue buscar uma adaptação, né? Então, para mim, é isso, né? Às vezes não dá liga. Né? Não dá liga, e ela não deu liga muito em cima do jogo, os jogos efetivos de Peñarol, né? Aqui e lá foram os jogos que acabaram decretando a nossa saída. Aí também entra uma sinergia, né,
com a torcida já não querendo aceitar o treinador, ideias do treinador, não enxergando as coisas positivas, né? Jogos importantes, jogos bons que a gente fez são deixados de lado, isso é natural do torcedor. Não, né? Isso é e a sinergia com um jogador que faz parte da ideia, né? do torcedor, que é um jogador que foi campeão nos melhores momentos e que chega e já conquista rapidamente um título, né? E méritos dele também por completar, e méritos dele o trabalho que ele está iniciando e que ele está fazendo agora. Claro. Inclusive estamos aqui com a nossa querida Seguro. Olha aí, ó, essa aí eu vou te falar que essa casa me surpreendeu, rapaz. Porra, é bem legal essa Seguro Bet. Você tem um link aí para entrar? Tenho, tá aqui na descrição. Então entra pelo link do Barba, se for matar a curiosidade, né? Entra pelo do Bar para dar moral pro podcast. Mas, porra, essa casa é bem legal, viu? Mas conseguindo colocar as ideias, né? Mas vocês também são campeões da Copa do Brasil, obviamente. Agora, conta pra gente aquele... Você falou de resultado, eu não posso deixar de falar do 6-1 no Vasco, né, cara? Como é que foi pra vocês aquela vitória, assim, monstruosa, uma atuação monstruosa do Flamengo? E eu lembro muito bem do meu sentimento. Nesse jogo, eu dentro da minha incapacidade, né, de segurar o torcedor, eu falo, caraca, agora o Tite entendeu o que é o Flamengo, a gente vai deslanchar. O que aconteceu naquele jogo para ser tão importante quanto o bastidor do jogo? E que não deu, a gente depois não conseguiu seguir. É que assim, que eu vou dar exemplo. A gente fez grandes jogos e ganhou de grandes times, né? Se a gente pegar o ano passado, tinham 2 times que vinham jogando muito, que era o Cruzeiro e o Bahia. O Cruzeiro do Fernando Seabra, o Bahia do Rogério Ceni, que com o time titular não perdia 11 jogos e vinha bem. E não o jogo da Copa do Brasil, estou falando antes do brasileiro. Foram jogos que os 2 times jogaram muito, né? Equilibrado a gente conseguiu sustentar e conseguiu vencer com muita dificuldade. Então tem esse tipo de jogo. Tem um jogo que a gente ganhou de 3-0 do Palmeiras, né? Que embora o Palmeiras tenha tido um jogador expulso, a gente jogou muito. E aí tu vai buscando uma série de jogos positivos que a gente fez, mas aquilo vai sendo esquecido. Os jogos com o Fluminense, entendeu? Quantos jogos a gente fez com o Fluminense, que eram jogos para ser 3, 4, a gente acabou não fazendo porque não fomos efetivos no gol. Mas jogamos muito melhor, com a pressão, dando resultado, a nossa pressão alta, não deixando o Fluminense sair, criando uma série de situações de gol. Sim. Aí, no jogo, por isso que eu estou falando disso, porque tinham adversários. Certo? Que nos exigiram e que tinham, por exemplo, o Fluminense era o campeão da Libertadores, ainda numa fase, né, Palmeiras indiscutível. Sim. O jogo com o Vasco tinha trocado de treinador, o Vasco vinha numa inconstância. Zé da Boi, né? Vinha numa inconstância e naquele jogo o Vasco teve muita dificuldade com seus externos, né, de poder acompanhar as nossas descidas dos nossos laterais, nosso jogo pelo lado. E se eu não me engano, naquele jogo o Payet jogou pelo lado ainda, e o Payet jogando pelo lado tem uma dificuldade de retorno, e a gente soube explorar muito bem. E tanto que é um jogo que a gente sai perdendo. É verdade. Né? A gente sai perdendo o jogo. E aí tu começa a jogar e ter os jogadores nos seus dias mágicos, né? Falar que o Bruno Henrique tem dia mágico contra o Vasco é em todos os jogos. Né? Todo jogo do Bruno Henrique contra o Vasco. Clássico, né? Todo clássico é um dia mágico para ele. Então, teve de novo. Cebolinha fez um grande jogo. Arrasca. Né? Arrasca fez um grande jogo. Então, nos espaços deixados, e quando tu consegue virar o jogo e quebrar aquela motivação inicial do Vasco que faz 1-0 e tu te coloca na frente, aí o Vasco se expõe e aí acaba dando mais espaço. Então, os espaços que o Bahia não nos deu e nos machucou, os espaços que o Cruzeiro não nos deu e nos machucou, a gente conseguiu sustentar e ganhar. Sim. Né? O jogo de pressionar alto, de não deixar o Fluminense sair na sua característica maior, dominar esse jogo e criar oportunidades de poder ter feito muito mais sem deixar com que o Fluminense criasse no seu poder ofensivo que ele tinha e era forte, né? Sair daquela situação, porque tinha Marcelo, porque tinha Arias, porque tinha Cano, não conseguir, era um tipo de jogo. Esse tipo de jogo se tornou um jogo mais fácil pelas circunstâncias. Tu pega um adversário que não vive o seu melhor momento, com um treinador novo, entendeu? Que faz 1-0 e a gente consegue rapidamente fazer o resultado de virada e ele se perde e continua nos dando espaço. As modificações, quando eu imaginava assim no intervalo que eles fossem fazer um time de
trancar um pouco os nossos lados, né? E ele não fez, ele manteve o Payet no jogo, e o Payet com essa dificuldade que eu falei, entendeu? Então foi isso, a gente tirou a bola perigosa deles, que era a bola do Piton pro Vete, né? Tudo foi na parte defensiva, tivemos os cuidados, mas a nossa parte ofensiva foi fantástica. Foi fantástico. Aí agora tu vê isso, né? A gente está falando de Flamengo e Vasco. O próprio Flamengo agora, nos últimos jogos que o Felipe tem feito, né? Que não tem, faltou efetividade, né? É verdade. Criou uma série de oportunidades, mas não foi efetivo. No último jogo do Córdoba contra o Central, foram 23 chances do Flamengo contra 7 finalizações do Córdoba. Só que cada um fez 5 no gol. Olha como o Córdoba foi efetivo, né? Eficaz, né? Foi eficaz. É verdade. E o Flamengo não tem sido. Então, às vezes, acontece essa... Os espaços estavam abertos, a gente soube aproveitar nesse jogo com o Vasco. Não, esse jogo do Vasco foi fantástico. Eu me arrependo até hoje de não ter ido pro jogo. Eu falei, não vou nesse jogo. Não sei o que. Enfim, um arrependimento giga, mas tive alguma coisa para fazer. E ficou barato, porque podia ter sido mais. Eu sei que foi 6, mas podia ter sido 7, 8, porque do jeito que a gente tava jogando. E do jeito que o Vasco tava jogando, pô. Agora, outro resultado, esse marcante, mas negativamente, foi contra o Botafogo, né? Que foi 4 e poderia ter sido até mais. A gente jogou muito mal aquele jogo, né? Os dois jogos, né? O jogo dos 2-0, que foi às 11 da manhã, nossa, a gente fez só o Flamengo joga superior ao Botafogo, mas tomamos o primeiro gol, que foi um gol de uma bola parada, né? Ensaiada. Sim. E a felicidade do chute do Luiz Henrique, e depois o 2-0 é a consequência da gente brigar, não conseguir empatar e tomamos um contra-ataque. O jogo, acho que foi no final do jogo. Sim. Né? No segundo jogo, a gente estava com muita dificuldade física. Fisicamente, a gente não estava bem. E o Botafogo vivia o seu melhor momento. Aí entra naquela questão que eu falei do Vasco agora. A gente vivia um grande momento e o Vasco não, tecnicamente nem de organização. E no jogo do Botafogo, o Botafogo vivia o grande momento e a gente não, no sentido que o Botafogo era um time, para mim foi o grande time do ano passado. Claro, né? Para você e para toda a América do Sul. Toda a América, porque era um time tecnicamente muito bom, tinha 4 jogadores de frente que quando um não jogava, os outros 3 resolvia, quando 2 não jogavam, os outros 2 resolvia. Era um time que tinha um meio campo muito forte, um time agressivo, um time muito intenso, muito físico, encaixadíssimo, e nos pegou num momento de dificuldade. E dói mais ainda porque a gente conseguiu empatar. Foi. Né? E o Bruno Henrique ainda fez a colaboração. E aí, se tu lembrar, no jogo, o Arrascaeta sai do jogo no início, né? Foi substituído no início. A gente foi perdendo os jogadores pelo desgaste. E esse desgaste ele aumenta mais, você não tem dúvida nenhuma, quando o campo é sintético. Ah, é? Qual é a diferença, que você vê do campo sintético? Porque o jogo fica muito mais rápido, a bola fica muito mais viva, tu tem que fazer gestos mais diferentes dos gestos que tu faz no dia a dia, né? Então, se tu pega um time com o Vasco, que eu falei que é um time fisicamente muito forte, muito intenso, tecnicamente muito forte, que acostuma jogar nesse tipo de... Botafogo, no caso. Desculpa, o Botafogo nesse tipo de campo, né? Quando tu vai jogar contra esse adversário e tu não tá bem, fisicamente, tu tá desgastado, tu sente mais. E ele domina o espaço, né? O campo, porque eu vi, teve muita discussão, né, esses últimos dias. Aí muita gente falou assim, entre um campo ruim e um campo, acho que foi o Felipe Luiz que falou isso, entre o campo ruim, natural, e um campo sintético, eu prefiro o campo sintético. Como é que vocês, eu posso estar enganado, se eu tiver, vocês me desculpem, mas acho que foi mais ou menos por aí. Como é que vocês sentem, assim, essa questão do campo sintético, em questão de lesão, em questão de dureza, dizem que o campo sintético é mais duro do que o campo de grama natural. Eu, por exemplo, tive o privilégio de jogar no Maracanã no fim do ano passado, a primeira vez que eu joguei. Aí eu joguei com o Pet, com o Diego, num jogo da escolinha. Aliás, mandar um abraço aí pro pessoal da escolinha do Flamengo, que me convidou para esse jogo. O campo, eu não sei se depois que acabam os jogos eles não cuidam tanto, mas o campo, cara, o campo parece
parece que o pessoal pegou o Maracanã, né? No dia que eu joguei, parece que o pessoal pegou a terra e deu uma amassada e tacou. Porque é cheio de bolota de terra. Esse é o problema, né, cara? Quando tu tem um dos maiores estádios do mundo, administrado por 2 grandes clubes, né? Mas mesmo assim, tu não consegue. E quando a gente estava lá, a briga era interna, era direta, sempre cobrando. E os caras não conseguem fazer com que o campo fique bom pela quantidade de jogo, pela falta, de repente, de pessoal para fazer a manutenção, por uma coisa ou outra. E quando tu pega esse o exemplo e tu vai fora disso, está tudo ruim também. Né? Porque tu pega, é o campo do Corinthians, que é bom. É, o campo do Corinthians. A Arena Corinthians, o Beira-Rio, onde estava vendo o jogo, estava um tapete, o Beira-Rio também. O Olímpico, a Arena, né, que ficou durante muito tempo com muita dificuldade, agora, depois dessa remodelação que eles fizeram pós a enchente, parece, olhando assim, que tá bom, não tive lá para ver, mas tu pega muito campo ruim, entendeu? Não tem esse, como a gente acostumou a ver lá na Europa, né? Nesse período de seleção que a gente ia, era só tapete. Os jogadores sempre, quando vinham, pediam, pá, manda arrumar o campo. A gente pode fazer viagem longa, a gente pode ficar não sei o quê, mas campo ruim não dá. Então a gente teve uma preocupação muito grande na CBF de arrumar os campos onde ia jogar, né? Legal. Ia jogar em Natal, ia jogar no Recife, arrumar o campo, ia jogar tudo os campos, os caras cuidavam. Depois que passava aquilo ali, largavam, né? Então, e o Felipe, ele tem razão. Quando tu tem um campo muito ruim, entendeu? Que também vai te causar problema, que a bola não anda para a beleza do jogo, porque são 2 coisas diferentes, né? Um campo ruim não por te causar lesão, mas porque a bola não anda que o jogo fica ruim. Sim. O outro pela dificuldade que o campo sintético tem para quem não está acostumado a jogar. Tem jogador que não vai, ele não quer, ele tem medo. Para ele é ruim. Então, tipo, o Luis Soares, quando veio jogar contra o Botafogo, ainda bem que o jogo foi no São Januário, que ele pôde jogar, senão ele não jogaria. Aí ferrou o Botafogo. Entendeu? Ferrou o Botafogo. Ele fez o jogo, fez 3 gols. Acabou com o jogo. Tava 3-1 o Botafogo. E muitos jogadores que passam por cirurgia, entendeu? Agora o Pedro vem numa cirurgia longa, fica olhando, ver os jogos contra o Botafogo lá, depois contra o Palmeiras lá. O Atlético Paranaense não está mais na divisão. Mas ver se ele vai jogar com naturalidade. Ver se ele vai jogar. Entendeu? Porque o cara... Até temerário, né? É temerário. Mas não tem, enquanto não... Os caras não veem solução, cara. Se tu não consegue arrumar o Maracanã, como é que tu vai arrumar os outros? Pois é, mas é o que é pior no final das contas? Jogar no campo ruim ou jogar no sintético? Pra beleza do jogo, o pior é jogar no campo ruim. Ah, tá. E lesão, questão de lesão é a mesma coisa. A questão de lesão ela é prejudicial principalmente aos jogadores que já tiveram algum tipo de lesão e que ficam temerosos de jogar ali. Sim. E alguns jogadores que já estão, tipo, com 30 e poucos anos, que estão, entendeu? Esses caras têm dificuldade. Sim. Né? Porque ali tu pode correr um grande risco. Nossa. Até porque nenhum desses jogadores aí, entendeu? Tem o costume. Quem está acostumado a jogar em campo assim são os jogadores do Palmeiras que estão há muito tempo lá e os jogadores do Botafogo que estão há muito tempo lá. Sim. É interessante perguntar isso para um Alex Telles, que chegou agora, jogando na Europa há anos e que chega agora e vai enfrentar aquele gramado. Adoraria, Alex. Cara, né, para poder te responder de uma forma mais fidedigna. Né? Sim, até porque tá jogando ali, né? Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e, pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada para você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo para vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas para vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora, eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?